Gênesis capítulo 37. Gênesis capítulo 37. Vamos começar lá no primeiro texto. Gênesis capítulo 37. Amém? Vamos lá. E Jacó habitou na terra das peregrinações de seu pai, na terra de Canaã. Essas são as gerações de Jacó. Sendo José de 17 anos, apacentava as ovelhas com seus irmãos, e estava esse jovem com os filhos de Bila e com os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai. E José trazia uma má fama deles a seu pai. E Israel amava José mais do que todos os seus filhos, porque era filho da sua velhice. E fez-lhe uma túnica de várias cores. Vendo, pois, seus irmãos que seu pai o amava mais do que a todos os seus irmãos, aborreceram-no e não podiam falar com ele pacificamente. Sonhou também José um sonho que contou aos seus irmãos, por isso aborreciam ainda mais. E disse-lhe: ouve, peço-vos que escutem esse sonho que eu tenho sonhado. E eis que estavam atados molhos no meio do campo, e eis que o meu molho se levantava e também ficava em pé. Eis que os vossos molhos o rodeavam e se inclinavam perante o meu molho. Então lhe disseram seus irmãos: tu, pois, deverás reinarás sobre nós? Ou seja, você reinará sobre nós? Também eles falaram: tu terá domínio sobre nós? Ou seja, você terá domínio sobre nós? Os irmãos questionando a José. Seguindo o texto: por isso tanto mais o aborreciam, por seus sonhos e por suas palavras. E sonhou ainda outro sonho, e o contou aos seus irmãos e disse: eis que ainda sonhei um outro sonho, e eis que ainda sonhei um outro sonho. O sol e a lua e 11 estrelas se inclinavam a mim. E contando ao seu pai e os seus irmãos, repreendeu o seu pai e disse: que sonho é esse que sonhaste? Porventura viremos eu e a tua mãe e os teus irmãos a inclinar-te perante a ti na terra? Seus irmãos, pois, o invejavam. Seu pai, porém, guardava este negócio no seu coração. Amém? Palavra tremenda e história também maravilhosa. Vocês podem se assentar, fiquem bem confortáveis. Amém? É uma história que me impressionou muito, porque trata-se de um jovem. Mas mais do que isso, vou um pouquinho mais atrás, a história de Jacó é uma história extraordinária. A história de Jacó começa em Abraão. Abraão, onde Deus olhou aquele homem e deu a ele uma grande oportunidade. Deu a ele aliança com os outros homens. Agora, nós cristãos, por meio de Jesus Cristo, mas iniciou tudo a história em Abraão. Jacó é a terceira geração patriarcal da história na época. Principalmente porque começou em Abraão, foi para Isaac e depois, eu não digo que terminou, mas foi a plenitude das bênçãos do Senhor na vida de Jacó. Mas como assim? Abraão, como que faz parte da história de Jacó e por que isso tem a ver com José? Porque o nosso Deus é um Deus de promessa. O nosso Deus é um Deus de aliança, é um Deus que realmente cumpre aquilo que faz. Até a música diz, Deus de aliança, Deus de promessa e Deus que não é homem para mentir. Então a história de Jacó, ela se inicia em Abraão. Ela se inicia quando Deus olhou aquela situação na terra e viu perante Abraão realmente uma pessoa que era digno de uma aliança novamente, de uma nova oportunidade para a humanidade. A partir daquele momento nós entendemos que Deus nunca esqueceu dos seus filhos. Porque hoje o que habita na sua casa são bênçãos do Senhor, mas ele já tinha dito isso para Abraão lá naqueles tempos antigos, de que
as bênçãos do Senhor iriam se multiplicar gerações e gerações, e a bênção de Abraão era tão grande, era tão longa, que nem se ele vivesse 1000 anos, ele teria ainda a capacidade de ver a tamanha bênção do Senhor. O que eu estou querendo te dizer é que a bênção do Senhor, lá na vida que começou de Abraão, ela estende hoje na sua casa, ela estende hoje na sua família. A bênção que Deus falou para Abraão, que ele iria abençoar, ele um dia disse para Abraão assim, tenta contar as areias do mar, tenta contar as estrelas, nem isso será capaz de um dia você entender a tamanha complexidade da bênção do Senhor sobre as tuas gerações. E quem é a geração de Abraão? Quem é a geração de Jesus Cristo? E que família de Jacó? Família extraordinária, casa extraordinária. Se é um lugar abençoado, é a casa de Jacó. Porque lá é a plenitude da bênção do Senhor. Lá onde Deus fala para Jacó que ele não é homem para mentir. E se Deus um dia colocou algo no seu coração, a história de Jacó, ela vai se revelar na vida de José. A história de Jacó, ela é o reflexo, principalmente na vida do seu filho mais novo. E assim cumpriu-se na vida de Isaac, porque ele foi o filho da promessa, ou seja, Deus, ele cumpre com aquilo que ele fala. E Jacó, teve muitas histórias, muitas histórias com as suas mulheres. Ele teve filho com outras mulheres, porque ele não conseguiria ter o filho com a Raquel, porque Raquel era estéril. Mas ele tinha um desejo no seu coração, servir a Deus, cumprir com o seu propósito e principalmente fazer com que a obediência perante o pai de Raquel fosse cumprido. Quem está disposto a cumprir o propósito mesmo sem enxergar, quando a bênção do Senhor está lá na frente, mas está cumprindo hoje? Quem está disposto? Assim foi Jacó. Jacó, ele não viu lá na frente, ele começou a ver agora. Ele começou a trabalhar para o pai da Raquel, ele começou principalmente a obedecer, e mais do que isso, a fazer as coisas conforme a vontade do Senhor, porque ele queria a mão de Raquel naquela época. Só que ele não conseguiria ter se ele não fosse obediente, se ele não fosse capaz de trabalhar durante anos para o pai de Raquel. O mais importante de tudo isso é que nós temos que entender que o nosso Deus é um Deus de processo. É um Deus que ele vai cumprir as coisas não só no tempo que ele quer, mas se você está disposto a cumprir hoje e principalmente fazer as coisas acontecerem na sua vida. E muitas vezes a gente vê jovens que reclamam da vida, ou a gente vê até mesmo no nosso dia a dia, a gente não entende, mas nós estamos em um processo. E esse processo termina, ou ele se concretiza na vida de José. A vida de José, ela é extraordinária. E por isso que eu tenho que mencionar essas 3 gerações patriarcais antes da vinda de José. Porque ali, na casa de Jacó, é onde vai vir Davi. Na casa de Jacó, é onde vai vir nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Que família extraordinária. A casa de Jacó é uma casa abençoada, é uma casa próspera. Tudo aquilo que Deus prometeu, a plenitude, estava na casa de Jacó, na vida de José. E o que José, ele tinha de diferente dos demais? A Bíblia diz que José, sendo ainda jovem, de 17 anos, apacentava ovelhas com seus irmãos. Ele ficava em casa assistindo Netflix, vendo seus irmãos trabalhar? Não. Ele ia, acordava cedo, ia apacentar as ovelhas junto com seus irmãos. E mais do que isso, ele cuidava, mais ainda do que seus irmãos. Mas como assim? Porque ele é muito jovem, e principalmente, naquele tempo, os irmãos, eles tinham um domínio sobre as ovelhas. Só que assim, as ovelhas que a gente entende que é hoje, aquela ovelhinha bonitinha, que a gente conhece, não é a ovelha que existia no passado. Só para ter uma noção, o que é ser um pastor de ovelhas? Você criava ovelhas no deserto. Você tinha que cuidar daquelas ovelhas, porque era o único sustento da casa, daquele lugar, daquela família. Então você tinha que cuidar daquelas ovelhas. E muitas vezes nós somos como os irmãos
de José. Nós somos pessoas muitas vezes que não é disciplinado, a gente não cuida daquilo que realmente é importante na nossa vida, mas José, ele era diferente. Ele era disciplinado, ele era o quê? Responsável. Aquele trabalho que seu pai ordenou, porque era muito importante servir o seu pai. Assim como nós servimos o nosso Pai Celestial hoje, fazer as coisas com responsabilidade e disciplina. Então, José nos ensina que por mais idade, e mesmo assim, não sendo ainda o primogênito, ele era um dos penúltimos a nascer. Depois vem Benjamim, por último, mas ele ainda não poderia ser contado porque ainda estava na barriga de Raquel. E Raquel teve Benjamim, depois ela não sobreviveu e aí ela faleceu. Mas o mais importante é que Deus levantou um jovem naquela casa de Jacó. E eu vim aqui não para pregar sobre a vida de José, eu vim aqui para dizer que vocês, jovens, são os José dessa geração. Quem é José próspera, a José tudo aquilo que ele fazia, botava a mão, florescia, prosperava, era absurda a tamanha bênção e a vocação de José naquele lugar. E é essa mesma vocação que eu vim aqui hoje te dizer, que José são vocês. São a geração onde vocês vão levar, não só a palavra, mas vocês vão prosperar. Prosperar não é só dinheiro, mas é você ter tranquilidade, paz, sabedoria e entendimento na sua vida. Vocês têm total conhecimento hoje e liberdade para conversar com o pastor, uma liderança, para qualquer tipo de decisão. Só que José, ele tinha um, que era o seu Deus. E vocês têm um também, que é o Senhor Jesus Cristo na vida de vocês. Amém? Então, hoje eu vim dizer para vocês que vocês são a geração que vai tocar e vai prosperar. Não só financeiramente, mas na vida de vocês, espiritualmente, emocionalmente, fisicamente, em todas as áreas na sua vida. É essa geração que eu acredito, é essa geração que nós tentamos ser hoje em dia. Uma geração que Deus não é homem para cumprir. Porque muitas vezes nós olhamos lá para fora, poxa, mas o meu amigo cresceu, poxa, mas o meu amigo tem isso, poxa, mas eu não consigo fazer as coisas. Eu tento tocar na banda, mas eu não me desenvolvo. Ou às vezes eu tento ser uma pessoa, mas eu não consigo. Hoje eu vim te dizer que somente pela obediência no Senhor e pela disciplina e responsabilidade nós conseguimos alcançar as maravilhas de Deus na sua vida. Não adianta nada a gente ter uma vocação, e você sabe que você foi chamado para cumprir o Evangelho de Deus na sua vida, para cumprir algo a mais na sua vida. Só que uma pergunta que eu faço para vocês, adianta alguma coisa só saber e não fazer? E não ser? Então, entre ser, fazer, você tem que colocar isso em prática na sua vida. Não adianta nada você estar lá, né, tempo ocioso, fazendo coisas que não vão edificar a sua vida, que não vão agregar, que não vai somar na sua vida. E principalmente, você não assumir as responsabilidades daquilo que você tem que fazer. Mas José era diferente. José realmente ele assumia as responsabilidades e ele fazia aquilo que seu pai ordenava, que era apacentar as ovelhas. E a história de José, ela é muito engraçado esse texto, porque ela vai falar sobre a história de Jacó, e ela diz assim, são essas gerações de Jacó, sendo José, e José, pelo que eu estava lendo aqui, ele só vai terminar no capítulo 45 de Gênesis. Não para de falar de José. Pensa num cara próspero, pensa num cara que Deus olhava para ele, e tudo aquilo que ele fazia, Deus prosperava. Porque Deus amava, Deus gostava da disciplina, da responsabilidade de assumir a sua vocação. E não adianta nada a gente saber, nós precisamos tomar posse daquilo que nós somos de fato. E ele realmente entendeu isso muito cedo. E isso serve de exemplo para nós, para que nós possamos também assumir. Não importa a idade, se é 12, se é 13, se é 15, se é 21, se é 50, se é 100, ou seja, fazer com que as coisas aconteçam. Assumindo de fato a sua vocação, aquilo que você foi chamado para fazer. Israel amava a José mais do que os seus filhos, porque era o filho de toda a sua velhice. E fez-lhe uma túnica de várias cores. Aqui eu quero deixar um ponto bem importante.
Quantas coisas você deixou de fazer na sua vida porque os outros vão falar? Quantas coisas você deixou de fazer na sua vida porque o que minha família vai falar, vai comentar? Ou o que o pessoal vai comentar nas redes sociais? E você sabe que você tem a vocação para fazer, só que você não faz por causa dos outros. Porque você fica se preocupando do que os outros vão fazer, do que os irmãos vão achar, sendo que o pai deu uma túnica colorida, uma túnica diferente, uma túnica que realmente foi honroso porque ele cumpria aquilo que seu pai falava, que era cuidar das ovelhas, ele cuidava com zelo, com diligência. Até quando que você vai dizer que essa túnica colorida não é de vocês? Para vocês entenderem o que é uma túnica, é uma roupa que antigamente, né, os hebreus usavam, porque no deserto era muito calor, então eles se cobriam até mesmo para se proteger, né? Eles viviam no deserto. Então essa túnica que o pai preparou para José é uma túnica diferenciada. Quantas vezes você deixou de fazer algo que você sabe que tem que fazer, que você nasceu para fazer? Eu vou dar um exemplo, cantar. Quantas vezes você atrasou o seu canto por falta do que as pessoas vão pensar de mim? Você deixou de pregar aqui porque o que as pessoas vão falar? Poxa, mas elas vão olhar minha vida é toda errada, né? Minha vida eu não sou certinho. Deus escreve as melhores histórias nas pessoas que são tortas, nas pessoas que são menos prováveis, porque Ele quer realmente fazer com que o sábio dá um piripaque no sábio, porque Ele quer confundir eles. Ele quer fazer com que essa geração impacta tão forte as pessoas que se acham intelectuais, as pessoas que se acham muitas vezes donos da verdade. Deus quer impactar com aqueles menos prováveis, que são a nossa geração. A geração que é dita que não faz nada, que acorda tarde, que não faz as suas tarefas, que não vai dar nada. Enfim, essa geração só quer saber a internet, mas enfim, é isso que Deus quer usar, a nossa geração, para que venha impactar, para que venha dizer assim, olha, eu sou responsável. Então ele usou, assim como usou Davi também, o filho que era menos provável, ele usou José, o filho que foi por último. E na tradição dos hebreus, esse legado, essa história abundante seria na história do primeiro filho, mas Jacó não olhou dessa forma. Por isso que eu digo que a história de Jacó é extraordinária, porque realmente ele viu no seu filho graça e principalmente inteligência e disciplina. Por isso que nós temos que assumir isso de fato. Amém? Continuando, nós temos que assumir essa túnica, para que nós possamos realmente deixar aquilo que os irmãos estão falando, deixar aquilo que os irmãos estão se aborrecendo, para que a gente venha assumir de fato aquilo que Deus colocou a gente para fazer. Segundo o texto, no capítulo 4, do versículo 37, diz assim: vendo seus irmãos que seu pai amava mais do que a todos, seus irmãos o aborreceram e não podiam falar com ele pacificamente. Muita gente não vai gostar de você, assim como muita gente também não gostava de Jesus. Muita gente vai dizer que você está fazendo isso para se achar, para se eleger ou para alguma forma. Mas você tem que estar convicto no seu coração que você está fazendo para a honra e glória do Senhor. E mais do que isso, você está fazendo para que você tenha desenvolvimento na sua vida. Aceite os desafios. Não deixe com que as pessoas, aquelas pessoas que se aborreçam com você, tomem conta da sua vida. Então, entenda que José, ele era muito sonhador, e Deus falava com ele através dos sonhos, e Deus revelava a ele os melhores sonhos e dava a ele a oportunidade de executar. Entenda que a vida de José não foi uma vida onde ele escutou Deus, mas sim é uma vida que ele viveu de fato as promessas de Deus na sua vida. E quem quer viver as promessas de Deus na sua vida? Eu quero, porque eu tenho bastante. Eu tenho certeza que vocês têm bastante também promessas que Deus falou com vocês, e dessa mesma forma não deixe de contar para as pessoas, não deixe de falar, olha, eu acredito nisso, eu acredito que a minha vida é assim, eu acredito nisso, porque assim foi a geração de José, porque ele disse os seus sonhos, né, para os seus irmãos, e ali ele disse que um feixe, né, que se levantava, que era o dele, ficava em pé, os dos irmãos rodeava e se inclinava perante ele. Ou seja, Deus já estava falando com ele que ele um dia iria ser o governador do Egito. Mas ele mal sabia
do que ainda estava por vir. José, um dia, sonhou novamente. E ele sonhou que a lua, as estrelas, 11 estrelas e o sol se inclinavam perante ele. E até mesmo um escolhido de Deus, Jacó, não compreendeu tamanha vontade do Senhor, tamanha vocação, tamanho chamado de Deus para a vida de José. Mas ele falou tão convicto, e ele não disse, eu tenho certeza que ele não disse simplesmente falando que ele iria ser maior do que eles, mas ele estava só revelando aquilo que Deus falou com ele através de um sonho. Não deixe de falar com as pessoas. Se você tem vontade, fale. Se for para edificar, fala. Mesmo assim, que se você não compreenda, mas eu tenho certeza que lá na frente um dia eles vão entender. Porque Deus fala com as pessoas de maneiras diferentes. Amém? E aí, ele sonhou a segunda vez. E até mesmo seu pai repreendeu ele. Imagina só, um pai repreendeu um filho porque ele teve um sonho, né? Tamanha a vontade do Senhor na vida dele. E certo dia aconteceu que José, ele foi encontrar seus irmãos. Um dia estava lá, estavam apacentando as ovelhas, só que não, eles estavam lá bebendo, eles estavam lá fazendo outras coisas que não estavam diante de uma responsabilidade que tinha de cuidar das ovelhas, e um dia fizeram uma armadilha para José. Fizeram uma armadilha para ele, para que ele pudesse ser realmente, prejudicado. Chegaram até a dizer que os próprios irmãos queriam bolar um plano de matar José, porque o seu pai Jacó elogiava tanto ele, falava, olha, esse é o meu filho, responsável, cuida das ovelhas, mas vocês não são disciplinados, vocês não cuidam das minhas ovelhas, vocês não têm realmente a disciplina de José. José, ele tem interesse pelas coisas de Deus. E Jacó dizia isso realmente abertamente para os seus filhos, porque realmente eles não eram filhos, eu não digo dignos, mas responsáveis. E aí um dia, José, ele encontrou com seus irmãos, e os seus irmãos pegaram ele, colocaram ele num buraco, e aí quase mataram o rapaz. Só que não fizeram isso, enganaram o seu pai, fizeram com que fizesse ali uma mentira, mataram um cabrito, encheram sua túnica colorida de sangue, levaram para o seu pai dizendo que ele tinha sido morto por uma besta fera. Olha só, mas que na verdade ele tinha sido vendido para os ismaelitas, se eu não me engano, ismaelitas, isso mesmo, que eram povos naquela época que vendiam escravo para o Egito. Olha só, pensa no seu irmão agora. Pensa no seu irmão, eu digo de família, se você não tem, ou pensa no amigo. E você vender esse seu amigo, ou vender um irmão, tamanha coragem, né? Mas é pelo fato do ódio, da raiva, de saber que eles faziam coisas que eram erradas e José fazia aquilo que era certo, pura inveja. Pura inveja. Mas José estava dentro do propósito. E aí eu quero pausar aqui um pouquinho e dizer para vocês que aqui estava se cumprindo a vontade de Deus na vida de José. A vida de José só começou de fato quando as dificuldades começaram a se levantar na vida dele. Muitas vezes nós achamos que a nossa vida ela é difícil, ou principalmente se levanta coisas muito grandes e a gente não é capaz de resolver, ou principalmente a gente não é capaz de ver a bênção do Senhor lá na frente. Eu já passei por muitas coisas, vocês também já passaram por muitas coisas, mas eu tenho certeza que lá no final vocês viram algo de bom. Sempre tem algo de bom para tirar das coisas ruins. As coisas ruins não são para fazer você ir para baixo, as coisas ruins não são para que você venha e, ai, tadinho de mim, sabe, dentro da minha casa eu sou menos escutado. Não, dentro da sua casa vai ser realmente um exercício de fé, um exercício da sua vocação. Dentro da sua casa é o mais difícil, e assim foi na vida de José. Dentro da própria casa dele, com os irmãos, era muito difícil. Os irmãos não gostavam dele, só porque ele é certinho, não. Porque o pessoal, os irmãos dele, era tudo errado. Só que vocês sabem a verdade. E por isso que eu digo para vocês que não vai ser fácil. Quando a gente aceitar o processo de Deus na sua vida, nós não vamos entender. Mas nós vamos um dia governar
perante todas as nossas bênçãos. Quando eu digo governar, eu digo que você vai realmente reconhecer, dominar todas as bênçãos do Senhor para a sua vida, você vai tomar posse daquilo que realmente é seu. E assim foi na vida de José. José ele foi para o Egito, foi vendido como escravo e ali começou uma transformação extraordinária. Pensa num cara que desde o momento que chegou, isso já acontecia antes na família já de Jacó, já acontecia lá a sua prosperidade. Desde o momento que ele pisou na terra do Egito, ele começou a fazer coisas extraordinárias, jardim para a egípcia, ele começou a desenvolver ali trabalhos dentro até mesmo dos cárceres, ele começou realmente a prosperar em tudo. E olha só, pensa num cara mais autoridade na época, vamos colocar hoje como o nosso presidente dos Estados Unidos, o Trump. Do lado do Trump, vamos colocar vocês do ladinho dele. Vamos desenvolver esse exercício de fé. Vamos colocar assim, imagina eu lá, né, na Casa Branca, junto com o presidente Trump, e aí, de repente, vem uma liderança dele, só que assim, é diferente. Você começa a desenvolver grandes projetos, grandes trabalhos, e você começa a ser reconhecido. Poxa, esse cara é diferente. Poxa, esse cara faz as coisas com diligência, com disciplina, ele prospera as minhas plantações, até o momento que ele começa a subir. Ele começa cada vez mais a entrar no palácio lá na época lá não é rei, né? Mas é como é que diz? Do faraó, né? Ele começa a entrar dentro da casa do faraó, ele começa a realmente a ser aquilo que ele foi de fato destinado para fazer, que era ser um governador, que é para ser realmente uma pessoa de liderança, começar a ir à frente. Só que ele entendeu e ele aceitou. Ele começou, de fato, a fazer coisas que nem os sábios da época faziam. Teve uma época que ele foi pego, né, com a mulher do egípcio, porque ele frequentava a casa do faraó. Só que faraó, né, ele não estava sempre em casa. Aí estava um dia lá, a mulher de faraó, só que ela tentou seduzir ele. Porque a Bíblia diz que ele era formoso em corpo e formoso também de aparência. Além do cara ser de Deus, o cara é bonito e o cara né, tem a capacidade para estar desenvolvendo tudo perante, ou seja, ele era completo. A Bíblia diz que ele era formoso em aparência. Então, a mulher do faraó começou a olhar ele e ela quis deitar com ele. Só que ele, como um homem de Deus, ele disse assim, não, eu vou trair o meu Deus. E aí aconteceu que ela armou contra ele para que ele pudesse ser prejudicado. Ele foi para a cadeia. O faraó, ele realmente não aceitou essa situação, só que dentro da cadeia, irmãos, ele começou a prosperar lá. Ele começou a liderar tudo, ele liderava tudo lá. Pensa num cara assim, onde ele pisava dava certo. Por isso que eu quero dizer isso para vocês. Essa geração que é de José, que depois vai terminar em Jesus Cristo, ou vai continuar, melhor dizendo, tudo que ele faz vai prosperar. E vocês também, nós também, eu quero prosperar assim como José, porque tudo que ele fazia, ele prosperava. Até mesmo dentro de uma prisão. Então nós podemos entender que essa bênção que vem de Abraão, Isaac e Jacó, ela é a nossa bênção. Ela, de fato, nós temos que assumir isso. Então, quando ele foi para a prisão, ele teve parceiros lá, né, da cadeia, lá teve 2 caras que tiveram sonhos horríveis. E aí ele revelou esses 2 sonhos. Pensa num cara que tinha o dom de revelações. Deus falava com ele os sonhos e ele revelava. Até o momento que ele acertou o sonho dessas pessoas. E foi chegar ao ouvido de Faraó que José tinha revelado esses sonhos. Por quê? Porque um dia Faraó teve um sonho horrível. Ele teve um sonho com vacas gordas, vacas magras, que a vaca magra comia a vaca gorda, uma coisa bem estranha, ele não entendia, ele chamou os sábios da época, chamou muita gente e ninguém acertou. Mas aí o copeiro, que é aquele cara que estava preso lá junto com ele, que ele revelou o sonho para Faraó, né, para o rapaz, aliás, ele disse assim para Faraó, olha, tem alguém que quando eu estava lá na cadeia,
ele revelou o meu sonho, por isso que eu estou aqui. Porque ele disse realmente que eu estaria de novo servindo a Faraó. E o outro não, o outro morreu. Porque ele também revelou isso. Então, pensa num cara extraordinário. E nós temos que viver essa vida extraordinária. Viver uma vida extraordinária não é uma vida fácil. Não é uma vida que você vai ter paz em tudo. Mas é uma vida que realmente vão te chamar, vão falar assim, pô, esse cara realmente tem exemplo, esse cara realmente faz acontecer as coisas, dá tudo errado, mas ele faz acontecer dar certo. E é essa geração que eu acredito que onde lideranças vão olhar para vocês e vão chamar vocês de amigo, onde dinheiro não vai poder entrar, mas vocês vão, pessoas vão olhar para vocês e dizer assim, ó, vem cá, vamos fazer uma parceria, vem cá, eu gostei de ti, e vocês vão prosperar. Porque Deus usa as pessoas, canal de bênção, para que vocês venham cumprir o propósito de vocês na vida de vocês. O mais importante é nós entendermos e aceitar todas as coisas que Deus tem prometido para nós. Eu sou um exemplo disso. Quando eu inaugurei minhas empresas, eu não tinha dinheiro para inaugurar, mas Deus usou pessoas para que eu pudesse cumprir o meu propósito na minha vida. E assim vai ser vocês também. Não tem, para Deus, quem é disciplinado, quem é responsável, quem é entendido da sua vocação, vai chegar. Mas você pode até entender sua vocação, mas não ser disciplinado não vai chegar. Você não ser responsável, você não vai chegar. Você não sabe realmente aceitar os processos da vida, você não vai chegar. Não adianta só saber aquilo que você nasceu para fazer. Tem que fazer, tem que botar em prática. Amém? E aí, Faraó, de fato, disse o sonho para José. E José disse bem assim para ele, que a revelação não era dele. A revelação era de Deus. Ele engrandeceu a Deus naquele momento e ele revelou o sonho de Deus para Faraó, dizendo que iria ter 7 anos de prosperidade e 7 anos de miséria, de fome. E aí Faraó inclinou-se o coração para ele. A maior potência da época, ou seja, os Estados Unidos, o Trump, se inclinou o coração e José foi o governador do Egito. Tudo. Pensa assim, ó, tipo assim, os Estados Unidos, tudo, a maior potência hoje mundial, tudo tinha que passar pelas mãos de José. A maior coisa do que José, ou pode dizer melhor, a melhor posição diante de José era o Faraó, no trono. Mas quem decidia não era Faraó, quem decidia era José. Então cadê aqui os José da nossa geração que vai levar a essa bênção, a essa vocação à frente? São vocês. Eu tenho certeza disso, que a nossa geração foi a geração onde que Deus escolheu a dedo. Pode ver os melhores, eu não digo os melhores, mas as pessoas que estão mais à frente do evangelho hoje são os jovens. São a geração onde Deus vai impulsionar, vai desenvolver um avivamento na igreja. E eu não digo isso porque a gente é jovem. Eu digo isso porque nós vivemos isso hoje. É só nós olharmos. É só a gente compreender. É só a gente olhar para o mundo e ver quem realmente está levando a palavra do Senhor mais à frente. Quando eu digo mais à frente, realmente é na sua vida. E é isso que nós temos que entender. O propósito de Deus na nossa vida. E aí, se cumpriu o sonho de José, né? Ele, com toda a seu entendimento, ele ficou 7 anos guardando, abastecendo, desenvolvendo, criando, abastecendo, desenvolvendo, criando. Durante 7 anos ele foi disciplinado certinho para quando chegasse o momento da hora de 7 anos de escassez, de fome, ele pudesse abastecer todo o povo hebreu, todo o povo do Egito, abasteceu nações, inclusive a sua família, os seus irmãos, seu pai, ele o alimentou. Por que será que nós temos que ser disciplinados no pouco? Porque Deus tem grandes projetos para vocês. Porque hoje que você está passando, que você está desenvolvendo uma faculdade, um estudo online com a pandemia, ou principalmente seu trabalho que você acha que não vai dar em nada, é processo na sua vida, para que você possa um dia entender aonde Deus quer chegar. Amém? E eu creio muito que José, ele tinha algo que era diferente de todos os seus irmãos.
que era uma questão de obediência, uma questão de responsabilidade. Então ele não era só uma pessoa que, olha, santa, uma pessoa que sabe fazer tudo certinho, não. Mas ele era uma pessoa responsável. Todos nós somos pecadores, falhos, errados, mas nós temos hoje a cruz vazia para se ajoelhar e dizer: Pai, eu errei nisso, me perdoa, mas amanhã eu vou tentar ser melhor. E eu vou realmente tentar de fato. E que nós possamos ser essa geração que vai levar principalmente os grandes projetos para frente, porque aqui eu tenho certeza que tem comerciantes futuramente, hoje vocês não vão entender, advogados, que vocês são doutores, políticos, aqui tem pastores, pregadores, porque hoje você diz que não, mas amanhã você vai entender o que Deus quer fazer na sua vida. Por isso que Deus está hoje, sentou nós aqui para dizer que nós somos a geração de Josué, depois em seguida, mas mais ainda de José. O mais importante é que a gente possa entender a nossa vontade na prática, assim como José fazia com seu pai e com a sua família. Amém? Glória a Deus. Queria fazer uma oração, depois passar para o Rony. Abaixa a sua cabeça, feche seus olhos. Senhor maravilhoso Deus, queremos te agradecer, Pai, por essa palavra. Dizer, Senhor Jesus, que sim, Pai, nós somos uma geração, Pai, que vai viver as tuas promessas. Aquilo que o Senhor um dia prometeu vai se cumprir, assim como se cumpriu na vida de José, Pai. Mas que nós possamos compreender que tudo isso precisa, Senhor Jesus, ser colocado em prática. Colocado, Senhor Jesus, de fato no dia a dia. Não adianta só eu saber para que eu fui criado, não adianta só saber as minhas vontades, mas entender, Senhor Jesus, que há um processo até a chegada da bênção, Senhor Jesus. Quero colocar, Senhor Jesus, a vida, Senhor Jesus, de cada jovem neste lugar. Quero colocar, Senhor Jesus, cada família desses jovens nesse altar, Senhor. E dizer, Pai, que nós possamos ser mais do que vencedores, Pai, para a honra e glória do seu nome. Amém.